a minha fala, né? Eu dei o nome de As Lésbicas, sob enfoque da perspectiva dos funcionamentos, e basicamente é um aprofundamento das conclusões da minha tese de doutorado, que foram sobre a percepção que eu fui capaz de ter, né, a partir do contato empírico com grupos de lésbicas na cidade do Rio de Janeiro, especificamente nas periferias do Rio de Janeiro, grupos de afetividade, acerca de quais poderiam ser os funcionamentos e as possibilidades, né, de desenvolvimento desses funcionamentos, as condições de possibilidade para esse grupo. Eu já trabalho, de alguma forma, com a perspectiva dos funcionamentos há alguns anos, e essa abordagem me fez perceber que em todos os espaços em que eu tentava refletir sobre a condição lésbica, eu encontrava um funcionamento, fosse ele esses funcionamentos que eu tentei elencar a partir desse contato com o grupo, ou funcionamentos que eu percebi enquanto outros, às vezes mais elitizados, às vezes mais teóricos, e, enfim, mas basicamente todos os funcionamentos que eram voltados a algum aspecto da condição lésbica, né, no Brasil. Depois de passar um pouco do tempo, né, da reflexão, de digerir o que foi a tese, eu ingressei na pesquisa que a Milena começou, do lesbocídio, sob orientação da Clara, que a gente tentou, a partir da perspectiva dos funcionamentos, entender ou desenvolver e aprofundar o funcionamento que talvez a gente possa chamar como vida, simplesmente, né? Que foi um debate que a gente teve uma vez com a Clara, né? Eu falei, aí a Clara falou, não, vida não é um funcionamento. Eu falei, mas Clara, nem nessas condições. Aí a Clara, talvez esse conceito de vida seja um funcionamento. E foi uma coisa que acabou que a gente não escreveu, né, muito sobre, mas que a gente ficou nessa dúvida, né, sobre em que medida se a garantia da vida para as lésbicas era algo tão difícil, ela deveria ser considerada, portanto, um funcionamento, né? Já que havia tanto, não só no sentido de difícil, porque morrem e são matadas, mas no sentido de o quanto é negado o direito a se falar sobre isso, né? Como é que o campo dos estudos da sobrevivência lésbica passa a ser uma demanda de um funcionamento para a existência desse campo, né? Para se poder se provar que lésbicas morrem em função de lesbofobia, e isso passa a ser um funcionamento, já que os funcionamentos surgem também, em alguma medida, a partir das negações que uma comunidade, ou um grupo, ou um indivíduo sofre, e não só as suas determinações simples, né, de eu gostaria de poder fazer isso, ou isso me parece algo incrível, então eu vou fazer, mas também no sentido de tantas as coisas que você nem percebe que você, de alguma forma, é tolhido pelo entorno. Então, ou percebe, depende, né? Nesse caso, o direito de estudar e de entender, e o direito de nominar as nossas opressões passa a ser um funcionamento que talvez na tese eu tenha simplificado e catalogado como funcionamento da visibilidade, ou, né, do direito à não invisibilidade, né? Mas eu acho que é isso, os funcionamentos estão sempre dialogando uns com os outros. Então, o funcionamento do direito à vida, da possibilidade de estar viva, está diretamente relacionado com o funcionamento da possibilidade de ser visível, né? Num mundo em que a gente não trabalha com seres invisíveis, a gente tem, de fato, né, materialmente invisíveis, a gente tem essa invisibilidade subjetiva, que acaba sendo empírica e prática, dessas existências lésbicas, né? Então,
eu comecei a pensar que é evidente, né? Mas a gente vai aprofundando, a gente vai percebendo, mas que cada funcionamento desses, muitos que eu elenquei, abrem margem para todo um campo de definições que estão por serem feitas. Porque a condição de sobrevivência, a condição de existência, a condição lésbica em si é um campo que, apesar de ter uma série de produções, continua sempre sendo marginal. E essa condição de um campo marginal, porém antigo, é um paradoxo próprio dessas categorias que não têm os seus funcionamentos de nenhuma forma respeitados ou a possibilidade de enunciar esses funcionamentos, o que já seria um funcionamento em si, né? A escutativa por parte do resto da sociedade é um direito, e aí talvez essa coisa do subalterno falar, né? É um direito necessariamente negado a toda uma categoria de indivíduos, dentre eles as categorias lésbicas, né? A categoria das lésbicas. Então, essa fala é mais no sentido de mostrar que, na medida em que e aí foi muito importante, já era meu objetivo, mas foi muito importante para mim trabalhar a partir das periferias, porque nas periferias eu pude encontrar lésbicas que estavam atravessadas pelo entroncamento de uma série de vulnerações, né? Mais do que aquelas que tradicionalmente costuma se associar dentro dos espaços brancos e elitistas com raça e classe e sexo, que são, sei lá, as mulheres não têm direito à atenção em saúde, ou as mulheres não têm... Eu comecei a perceber nesses grupos de sociabilidade, né, que os processos subjetivos de opressão desses sistemas de dominação, raça, classe, sexo, vertiam muito sobre mecanismos de existência e de autoconcepção. E a gente estava falando mais cedo sobre a coisa do medo constitutivo, e eu pensei muito sobre como é esse processo, né? Como, na verdade, essa condição de estar nesses grupos já era eu preciso talvez localizar, né? São grupos de sociabilidade que acontecem num ambiente virtual com muitas integrantes, coisa de 500 integrantes, e são grupos extremamente dinâmicos e em que o contato é diário, em que as pessoas trocam coisas do seu cotidiano, evitando de alguma forma, escapando de alguma forma da solidão lésbica, no momento em que elas podem se anunciar enquanto lésbicas, e isso não é um choque, elas não têm que passar por aquele momento introdutório de nossa, mas isso, nossa, mais aquilo, né? E que funcionam 24 horas por dia, em que as pessoas aparecem com os mais diversos assuntos, e todos aqueles assuntos são acolhidos como assuntos apropriados. Então eu vou falar sobre o meu cachorro que está doente, e vou falar sobre o meu chefe que não me respeita, e vou falar sobre a cerveja que eu estou tomando, tudo isso na mesma frase, e ninguém vai achar que esses assuntos não são devidos para aquele espaço, ou que um assunto não tem conexão com o outro, e aí uma segunda pessoa vai chegar e vai te dar uma resposta sobre o primeiro assunto, e aquele espaço se torna simplesmente um espaço em que você fala e você percebe que você não está sozinha. E a possibilidade de não estar sozinha é extremamente valorizada nesse espaço. E as reclamações sistêmicas de que eu estou sozinha, e essa sozinha não é um sozinha afetivo sexual, mas é um sozinha enquanto ser que não tenha compartilhamento de espaços lésbicos, né? A partir de uma questão de raça e classe, você percebe também, e também de uma condição de sexo feminino, você percebe que são mulheres tolhidas o tempo inteiro do direito de ir e vir. Então, se você não tem dinheiro para sair do trabalho e sentar para beber uma cerveja, ou se você não tem direito para ir visitar a sua amiga que mora do outro lado, ou se você não tem dinheiro para nada, e se você tem uma série de obrigações para com a sua família, para com os seus espaços, enfim, dos mais diversos, você vai necessariamente cada vez mais se restringir a um espaço da pequena rotina do cotidiano, de trabalho, casa, trabalho, outro trabalho, vários trabalhos, e você então começa a perceber que as subjetividades se tornam cada vez mais sensíveis e cada vez mais delicadas,
E uma resposta atravessada no grupo significa um peso extremamente complexo para aquele indivíduo, né? Na medida em que aquele espaço é extremamente valoroso, se torna um espaço muito válido, e fruto de muita felicidade. Então, portanto, todo tipo de ausência de felicidade ou de repressão ou de alguma coisa se torna um motivo de muita dor, né? E a delicadeza e a sutileza das interações dentro do grupo me fizeram perceber que esses funcionamentos são muito mais complexos do que a gente é capaz de colocar ou do que a academia até hoje tinha sido capaz ou foi capaz de nominar. Porque são funcionamentos que vão muito além do que normalmente se fala sobre solidão, ou sobre anunciação, ou sobre existência, ou sobre sobrevivência, enfim, né? E aí esse processo me fez perceber que cada um desses funcionamentos precisava de um conceito de condição de possibilidade muito mais aprofundado do que eu fui capaz de colocar na tese. E o estudo do lesbocídio me levou para essa percepção de que, especificamente sobre a impossibilidade de falar sobre a morte de lésbicas, a gente já estava entrando nesse campo dos detalhes e das dificuldades que existem sobre cada um desses funcionamentos. A impossibilidade de falar sobre mortes de lésbicas se manifestou para a gente, enquanto lésbica, e aí incluindo de tabela a Milena também nesse espaço, e para a Clara, enquanto alguém que, empática à situação, também buscava visibilizar a situação, como algo que a gente nunca imaginou que seria da forma como foi. Não apenas pela dificuldade de acesso dos dados e pelas impossibilidades de financiamento ou de qualquer outra coisa, mas também pelo retorno da sociedade em todos os aspectos dela sobre o tema, né? E a gente vai percebendo as camadas de invisibilidade se colocando diante de nós na medida em que a gente vai tentando dar materialidade a uma coisa que nos parecia a princípio simples, que seria simplesmente contabilizar a quantidade de mortes, perceber de que forma elas ocorrem, diagnosticar o ciclo da violência e pronto, temos um dado importante, podemos demandar políticas públicas. Que quanta inocência, né? E aí eu fui percebendo a quantidade de inocências que perpassavam as leituras acerca desses funcionamentos, de todos os funcionamentos. E aí eu comecei a perceber que havia algo muito maior do que isso, que era, talvez, e a gente possa chamar, sobre essa lésbica enquanto um erro do patriarcado, que é um conceito que eu fico insistindo, né? Se há tantas impossibilidades e se as impossibilidades se reajustam tão rapidamente para fazer com que elas se mantenham, ainda que a gente consiga de alguma forma nominar, seja num grupo virtual, seja numa pesquisa, seja no seu dia a dia, se há tanto suicídio, se há tantas camadas que se reajustam, se sobrepõem e se intercalam, o que está acontecendo? Por que em todos os aspectos da vida de uma lésbica, principalmente daquelas atravessadas por vários sistemas de opressão, há essa impossibilidade de existir, né? E aí eu comecei a pensar, bom, talvez a gente tenha que aprender com as mais velhas, né? Talvez essa vamos aprender com os mais velhos seja de fato uma premissa importante, né? E aí eu comecei a prestar mais atenção na fala das lésbicas do movimento, das lésbicas mais velhas e das lésbicas do cotidiano e pensar no quanto elas eram capazes de dizer, não, hoje, toda vez que eu ouvia essa frase, né, eu comecei a pensar, eu não estou entendendo essa frase, né, de hoje as coisas estão boas, antigamente era pior. Eu falei, eu não estou entendendo. Tem alguma coisa nessa frase que eu não estou entendendo. Porque há uma camada aí de pior e de bom
há um conceito de bom e de ruim que eu não estou captando. De que funcionamento elas estão falando? De condição de possibilidade elas estão falando? Do que elas estão falando? Né? Porque elas sabem que hoje não está melhor. Ou, se está melhor, elas sabem que hoje não está sequer suficiente para a gente existir. Mas do que elas estão falando? Né? E aí eu voltei para essa coisa do erro. Eu acho que o que perpassa esse discurso é, em alguma medida, talvez uma experiência adquirida da possibilidade de construir caminhos, de driblar determinadas opressões, ou driblar os efeitos de determinadas incidências, né, do sistema de opressão, mais do que simplesmente ganhar um direito, ou mais do que lutar por uma política, mais do que uma coisa grandiosa. Mas eu acho que uma questão de driblar mesmo, né? E aí eu penso, talvez pensando num tempo presente, pensando numa estruturação de uma sociedade nos moldes democráticos, né? Pensando em alguma possibilidade de construir. A gente tem, então, a partir da possibilidade de não ser, sei lá, proibido, não é mais proibido ser lésbica ou ser homossexual, ou não é proibido, é aceitável em alguma forma, a gente vai criminalizar sim alguém que assassine uma lésbica, isso vai ser necessariamente um crime. A partir desses parâmetros mínimos que são estabelecidos num ambiente democrático, no século XX, metade do século XX para cá, quais são as transformações que essas lésbicas estão falando, que passaram, que viveram, né, e que acompanharam? Quais foram esses funcionamentos adquiridos? O que mudou e o que elas hoje exercem que tiram elas desse lugar? Né? Que de alguma forma elas estiveram. E eu fiquei pensando sobre isso. Eu pensei, acho que a condição de um erro permanece e por isso a gente nunca vai conseguir se sentir exatamente parte da sociedade, porque a gente vai sempre operar enquanto um erro, existir e dialogar e partir de um ponto do erro, mas que estratégias de sobrevivência que são transmitidas sim de geração após geração foram sendo adquiridas e aprimoradas. E isso é um funcionamento em constante ascensão. Porque na mesma medida em que a sociedade se adapta à agressão, as lésbicas se adaptam à sobrevivência. E eu fiquei refletindo sobre as possibilidades também de transmissão desse conhecimento, né? Porque se a gente não tem uma mãe lésbica que cria uma filha lésbica numa família lésbica, isso é uma exceção de uma exceção, então esses conhecimentos geracionais passam de outra forma. Não são por meio de espaços acadêmicos. Não são por meio dos espaços tradicionalmente considerados patriarcais, que é a família, o seio da família, pelo contrário. São por meio de espaços do segredo, né? Então, são conhecimentos transmitidos por meio do segredo que garantem algum tipo de dinamismo e de sobrevivência. E aí é um funcionamento do segredo como uma garantia da existência. E qual é a complexidade e a subjetividade, o detalhe, a sutileza do segredo compartilhado geração após geração com pessoas que você não conhece, não confia, mas que você necessariamente constrói bases para uma nova geração. E como é uma transmissão completamente diferenciada de conhecimento, essa transmissão que é própria dos espaços do segredo, né? Desses segredos, que são segredos que não passam por família, porque ainda que existam duas lésbicas numa família, elas não se comunicam enquanto lésbicas. Principalmente dentro da família, provavelmente elas não vão se comunicar. Eu vou conhecer a vizinha que é lésbica, e com ela eu vou conversar, mas eu não vou conversar com a lésbica da minha família. E que complexo que vai ser eu ter que toda vez travar novos relacionamentos, né? Só para contextualizar a questão do erro, eu percebo a partir de uma perspectiva de uma leitura do feminismo
materialista de que o patriarcado cria as classes sexuais, né, como um sistema de dominação, cria os homens e mulheres, instituciona a heterossexualidade como um regime obrigatório e, a partir desse regime, coloca os indivíduos a serviço do regime. E as mulheres numa posição de criar, cuidar, reproduzir, e os homens na posição, né, de prover, dominar, idealizar, subjetivar e todas essas questões, esses conceitos clássicos de estrutura do patriarcado. Só que, como as lésbicas, e aí o Wittig e todo mundo, né, mas como as lésbicas não funcionam a partir desse lugar, elas vão servir sempre, pelo menos, enquanto duas coisas. Alguém que mostra que aquela categoria não é natural, a categoria da mulher heterossexual subserviente, e segundo, enquanto alguém que não vai ser capaz de ser dominada através do principal instrumento de dominação heterossexual, que é o amor romântico, para transformar-se numa pessoa que vai servir ao marido e ao filho, o amor nessas duas missões, né, nesses dois campos. Então a lésbica vai estar fora desses sistemas, mas ainda assim vai ser parte daquela família. E ela precisa ser o tempo inteiro considerada como alguém indevida, alguém que deve ser escondida, porque ela vai estar sempre demonstrando o erro do patriarcado para com a classe das mulheres e um erro em si enquanto indivíduo, porque você não está dentro daquela dinâmica que teria que ser estritamente dialética, fechada, e ela não é, né? Então, se a classe sexual das mulheres não consegue abarcar as lésbicas, se o patriarcado não consegue abarcar as lésbicas, outros tipos de dominação vão ser necessários. E a principal dominação importante para esse processo é o extermínio. Porque por meio do extermínio você garante que haja algum tipo de medo para a existência daquela categoria. Bom, de fato, eu não vou precisar me submeter a um homem, mas, em compensação, há grande chance de eu morrer antes de fazer 25 anos. Então, temos uma questão, né? E aí, esse é um processo. Então, essa condição do erro, da invisibilidade. Eu acho que já falei mais ou menos tudo que eu queria falar, mas, basicamente, só para tentar concluir, o que eu queria mostrar era que pensar os funcionamentos lésbicos, para mim, me fez, na tese, né, me fez ter um ponto de partida para construir uma reflexão mais complexa sobre, de fato, o que é essa condição lésbica, o que é viver enquanto lésbica, o que significa ser lésbica, quais são milhares de possibilidades, mas me fez, assim como a conclusão que a gente chega no dossiê, perceber que o que se tem de mais valoroso dessa reflexão toda é assumir a ausência de informações. É assumir que a gente não teve o direito de refletir sobre o que é ser lésbica na sociedade. E que essa é a nossa principal demanda hoje. Ainda que a gente não identifique e não dê nome para ela, a todo momento em que a gente escreve algo sobre ser lésbica, algo sobre o que afeta as lésbicas, na verdade o que a gente está fazendo é tentando de alguma forma, não só escreve, mas sobrevive e vive e compartilha, o que a gente está tentando de alguma forma é transmitir esse conhecimento ancestral e aprimorá-lo, porque ele foi a única coisa positiva que a gente encontrou e que nos fez, de alguma forma, nos ajudar a sobreviver enquanto uma categoria. E é isso.